Então, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. Até explicando um pouco mais, o 947, não é apenas uma live, é um projeto que eu estipulei que todos os dias eu estaria ao vivo com vocês. Até mês passado, março, eu estava fazendo algumas lives à tarde, porque eu estava com turmas de mentoria de manhã, mas agora todos os dias, às 9h47, eu voltei a fazer lives. Eu estou fazendo essas lives todos os dias com vocês desde o ano passado, já faz um tempinho aí que eu estou todos os dias com vocês aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento e poder auxiliá-los na senda da divulgação aí do yoga antigo, né? Para que o yoga antigo continuasse se propagar por aí. Qual que é a melhor maneira? Eu não consigo abranger tantas pessoas assim, né? Agora, se eu chegar através de vocês e vocês continuarem compartilhando essa mensagem do yoga para mais pessoas, isso vai se disseminar muito mais, porque não vai ser só eu falando sobre yoga. Então, o 947 acontece todos os dias com esse objetivo, tá? O objetivo de trazer conhecimento, de compartilhar também, tirar dúvidas. Se vocês têm dúvidas, pode colocar nos comentários a qualquer momento, que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês. E lógico, a gente sempre fala aqui sobre Yoga 5K. E muita gente fala, mas Yoga 5K, isso aí é balela, não sei o quê. Gente, eu demorei muito para falar sobre dinheiro aqui no meu canal. Por que eu demorei para falar sobre dinheiro? Porque Yoga é para todo mundo, porque Yoga é filosofia, eu não deveria falar sobre dinheiro quando eu falo em filosofia de vida. Só que dinheiro não traz felicidade? Não, mas ele facilita a vida e ele é combustível e ele traz uma coisa chamada paz. Qual é a paz que você tem de você conseguir pagar suas contas todos os meses? Qual a paz você tem e segurança de você ir, por exemplo, num evento ou ir atender um prospect, um futuro aluno, e chegar lá você ter certeza que você está bem vestida? Não estou dizendo que você precisa ir super arrumada, cabelo, né, com chapinha, porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas você está aí bem, porque às vezes você não tem grana nem para comprar uma calça nova, cara. Como diz uma mentorada, começou no programa agora, ela tá evoluindo muito, 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 muito. A gente vai começar com a prospecção. E ela fala, cara, eu não quero mais ficar contando moedinha para pegar o busão para dar aula para aluno, tá? Então, é isso que a gente eu falo aqui. O dinheiro, ele é combustível, sim, ele traz paz, ele traz tranquilidade de você morar. Às vezes, você quer morar perto dos seus pais, ou você quer ter liberdade de você pagar o seu próprio aluguel, ou você quer ter liberdade de você comprar uma coisa que você queira comer, pagar um curso que você queira, comprar um livro. Então, o dinheiro ele é um combustível importante para você, sim. Então, por isso que eu falo sobre dinheiro. Então, e não é a qualquer custo, tá? Porque se fosse a qualquer custo, eu não estaria falando de yoga, eu estaria falando sobre Bitcoin ou qualquer outra coisa da vida. Mas eu falo aqui sobre dinheiro, mas com qualidade de vida. Você mantendo o estilo de vida que o yoga preconiza. É você mantendo a sua prática diária, conseguindo manter os seus estudos, conseguindo manter, você aprender um pouquinho, aplique em você. Então, pratica um pouquinho e ensina um pouquinho. É assim que funciona o fluxo de conhecimento do yoga. E o dinheiro, ele faz parte disso, tá? Então, eu demorei também para falar de dinheiro. Eu demorei muito para falar também sobre benefícios do yoga, porque na minha cabeça, até porque aprendi isso, tá? A pessoa deveria vir para o yoga pelo yoga, pela filosofia e não pelo benefício que o yoga proporciona. Mas isso é importante, porque a pessoa que conhece yoga sabe tudo que ele é capaz de fazer, sabe qual que é o manancial de conhecimento, de vivência e tudo que pode transformar a vida das pessoas. Agora, quem não conhece nada sobre yoga, a pessoa vem por algum benefício. E ela, às vezes, não sabe que o yoga pode ajudá-la numa crise de ansiedade, numa crise de estresse, pode ajudá-la a melhorar a flexibilidade, a melhorar a dor na coluna, a não entrar numa crise de depressão, ter uma noite melhor de sono e várias outras coisas. A ter um desempenho melhor nos esportes, aprender a respirar melhor, para conseguir se concentrar e ter mais foco, por exemplo, numa competição. É muito comum esportistas procurarem yoga, depois que eles conhecem, porque a pessoa fica muito desfocada, e às vezes o corpo vai numa competição, mas a cabeça não deixa. Eu tive uma aluna que o sonho dela era correr uma maratona, eu não lembro qual era o lugar, mas é que já faz um tempo que ela não é mais minha aluna, mas foi aluna de uma escola. E ela queria correr uma maratona X lá, que eram tantos quilômetros, era uma coisa, assim, era mais de 20 quilômetros, era uma coisa super, que era correr o dia inteiro. Só que ela falou, Paty, o meu corpo, ele aguenta, mas a minha mente não. Por isso que eu tô aqui para fazer yoga, porque eu quero ter foco, eu quero ter disciplina e eu quero conseguir me concentrar. Então, veja que ela veio porque ela sabia que o yoga tinha isso. Então, é importante a gente falar de valores e é importante a gente falar de benefícios do yoga, tá bom? Qual que é o tema do nosso 947 de hoje, feita essa introdução? Hoje é o dia do trabalho. Não parece, porque é domingo, mas hoje é feriado, hoje é 1º de maio. É o dia reservado a enaltecer o trabalho, a falar sobre trabalho, certo?
Então, é um dia dedicado a falar de trabalho, a falar sobre como você evoluir através do trabalho. Eu trouxe uma reflexão que é o seguinte: como transformar o yoga no seu trabalho, na sua principal fonte de renda? Como é que você faz isso? Tem pessoas aqui que me seguem que são praticantes de yoga e sonham se tornar professores de yoga um dia. Mas tem pessoas que me acompanham que já são professores de yoga e querem que o yoga seja uma fonte de renda verdadeira. Como é que você faz? Como começa o processo de você fazer com que o yoga seja a sua principal fonte de renda? Vamos lá, vamos falar sobre isso, tá? Primeira coisa, né? Todo mundo já sabe, mas é sempre importante reforçar. Como professora, pense, o óbvio deve ser dito e repetido 3, 4, 5, 10 vezes, se for necessário, tá? Então, nunca pense, fala assim, mas eu já falei isso para o aluno. Repita. Repita que faz parte do processo. A repetição faz parte do processo de aprendizado. Quando você fala alguma coisa, o aluno às vezes absorve 10%, na próxima aula ele vai absorver 15%, e assim vai, tá? Então, é importante você repetir conceitos que são essenciais que os seus alunos aprendam. Primeira fase é, sim, você ser praticante de yoga e você vivenciar o yoga. Então, se você quer viver do yoga, a primeira etapa é você vivenciar. Paty, eu já sou formada, mas você pratica todos os dias? Se você não praticar todos os dias, como eu costumo falar, volte 2 casas no tabuleiro e pratique todos os dias. Não tenho tempo. Você não tem tempo? Por que o seu aluno tem que ter tempo para fazer aula com você e você não tem tempo de praticar todo dia? Lembra? Existe uma coisa chamada sinergia. Você pode chamar de energia. Mas se você deixa de fazer alguma coisa, o seu aluno também pode deixar de fazer. Se você chega para alguém e fala assim, nossa, mas esse curso está muito caro, o seu aluno pode chegar para você e falar assim, nossa, sua aula tá cara. Porque energia, gente. A gente trabalha com isso, é energia. Então, é a mesma energia de onda. Você vibra numa onda, você vai atrair gente na mesma onda que você vibra. Se você vibra prosperidade, você vai atrair gente com prosperidade que vai pagar o valor hora-aula que você merece, tá? Então, a primeira coisa é você ser praticante de yoga. Mesmo sendo professora de yoga, se você me falar, já sou formada, tem que praticar todo dia? Sim. Paty, tem que praticar 1 hora por dia? Não necessariamente. Você pode praticar 5 minutos, 10 minutos. Faz um Sirsasana, mas faz alguma coisa para o seu corpo, para você evoluir através do yoga, nem que seja um pouquinho. Lembra? Você evolui com yoga, tem um efeito cumulativo. As práticas do yoga têm um efeito cumulativo. Então, todos os dias você praticando, você vai evoluir. Segunda fase, logicamente, fazer formação em yoga. Tá? Então, você vai fazer formação profissional em yoga. Se você já fez formação profissional em yoga e não se sente segura de dar aulas, não se sente preparada para conseguir aluno, ou não está conseguindo alunos por algum motivo, eu te sugiro que você ou faça uma atualização da sua formação, ou faça algum curso que te permita saber encontrar seus alunos, de marketing, enfim, de prospecção, como gerir os seus alunos caso você tenha uma taxa de evasão grande. Então, é importante. Se você não tem formação, faça a formação. Se você não se sente segura com a sua formação, faça uma atualização, uma mentoria, ou faça alguma coisa que você sente ali, qual que é o seu ponto fraco. Então, por exemplo, se você tem um ponto fraco muito, fala assim, mas meu ponto fraco é que eu não consigo aluno. Tá, faça um curso de como você fazer prospecção de aluno. Vai buscar saber como os professores de yoga prospectam alunos, tá? De maneira mais efetiva para aumentar a sua taxa de conversão. O que é conversão, Paty? Quantas pessoas você aborda ainda quando eles são prospects ou futuros alunos, e quantos desses se transformam em seus alunos? Isso é conversão. Então, faça um curso disso, Paty, mas meu problema é técnico. Eu tenho dificuldade para descrever asana, descrever técnicas corporais. Faça um curso disso, para que você tenha mais segurança e mais embasamento para você dar continuidade. Se você já tem essa parte teórica bem estabelecida, filosófica, já tem segurança para ministrar aulas? Beleza. Primeira parte cumprida, pratica todos os dias. Segunda, fez formação profissional. E agora, como você transforma o yoga na sua vida? Vou contar como é que foi comigo, tá? Até porque não existe certo e errado nessa história. Mas o que existe é o que é importante para você. Cada um tem um processo. E não deixe que ninguém chegue para você e fala, você tem que sair agora para ser professor de yoga, ou então, não, você tem que ficar aqui, porque a história de vida é sua, a vida é sua. Quem paga os seus boletos é você. Então, quem tem que tomar a decisão sobre o que você fazer ou não com a sua carreira é você. E tem que sentir aqui no seu coração. Bom, eu trabalhava no mundo corporativo e eu parecia uma velhinha com 20 anos na minha maneira de vestir, na minha maneira do meu corpo, eu era muito sedentária, eu trabalhava viajando, então eu trabalhava carregando um notebook pesado, estou falando de 15 anos atrás, tá, gente? Um notebook pesado com
projetor gigante numa mala, mochila nas costas, né? Outra mala e geralmente um banner gigante, porque eu dava treinamento de vendas, né? Eu era de recursos humanos, então eu dava treinamento de vendas. E aí essa era a minha rotina, viajava muito a trabalho. Só que eu não tinha qualidade de vida. As pessoas acham que viajar a trabalho é tudo glamouroso, né? Mas depende, a maioria das vezes não é muito, não. E numa das minhas viagens e conversas, inclusive num aprimoramento que eu fiz, eu perguntei para uma moça, que era uma moça que já tinha mais de 60 anos, mas ela tinha uma mega disposição. E aí eu falei, nossa, eu tô mega estressada, ansiosa, tal. Ela virou para mim e falou assim, faz yoga. Eu falei, legal, gostei dessa ideia. Comecei a procurar sobre yoga, vi que tinha muitas linhas, aí vi alguma que eu acreditava que tinha mais a ver comigo, marquei uma aula e fui. A minha primeira aula, ainda bem que era só eu e o professor, eu parecia uma velhinha de 80 anos com 20 anos, não conseguia nem fazer invertida sobre ombros direito. Cara, fiasco. Mas eu, como gosto de desafio, eu falei, no dia seguinte eu fui lá, me matriculei, já fiz uma aula de 2 horas. Louca, né? Que era uma aula de sábado, um aulão. E aí gostei, comecei a praticar. Comecei a praticar mesmo. Levava meu mate, não era nem EVA, era um matezinho assim, ó, bem fininho, na mala, que cabia na mala, e praticava sempre. E eu comecei a ver muita gente se formando como profissional de yoga, muitas pessoas que eram do mundo corporativo, que tinham carreiras sólidas, que estavam se formando como professoras de yoga. Eu falei, nossa, que interessante. Nesse processo, eu comecei a buscar mais conhecimento. Então, eu fui fazer aprofundamento filosófico, pensei em fazer formação profissional. Só que eu trabalhava viajando e não tinha curso online naquela época. Não existia curso online da maneira que existe hoje. Não existia. Aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu preciso arrumar um outro trabalho que eu não precise viajar tanto para que eu consiga fazer minha formação profissional. E foi isso que eu fiz. Lógico, eu mentalizei, comecei a colocar muita ação efetiva e eu tinha recebido uma proposta há algum tempo atrás que talvez ia rolar. Eu falei, eu tô bem na minha profissão, tal. Mas eu acabei aceitando uma proposta muito melhor, com um cargo muito melhor, que aí eu viajava todo dia para trabalhar, pegava fretado, mas eu não tinha que viajar longas distâncias e todos os dias eu poderia estar na escola fazendo formação profissional. Fiz isso, tá? Pedi demissão de um emprego, fui para o outro e comecei a trabalhar lá. Nessa outra empresa, né, que foi a empresa que eu pedi demissão, que é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, eu comecei a me aprofundar em yoga, até inclusive eu comecei a evoluir na carreira, né? Eu consegui uma promoção dentro da minha empresa para um cargo de liderança, porque eu estava entendendo mais como yoga funcionava. E como eu entendia melhor como yoga funcionava na minha vida e como eu funcionava, o que aconteceu foi eu comecei a ser promovida. Então eu fui promovida, então eu tinha um cargo de liderança, eu tinha tudo para subir ainda mais. Tinha, olha só, participação nos lucros da empresa de 3,5 salários, uma empresa que é um sonho de consumo. Eu amo essa empresa até hoje, tá? Que tem tudo a ver comigo. Eu tinha uma conversa super aberta com todo mundo, chamava o VP pelo apelido, enfim, era muito legal. Só que, como todas as empresas, eu era numa área que eu amava, tá? Eu diferente de algumas pessoas, eu não trabalhava com algo que eu não gostava. Eu amava o que eu fazia. Eu escolhi recursos humanos porque eu já queria ajudar outras pessoas. Isso já estava em mim. Desde pequena, eu sempre quis ser professora, eu sempre quis ensinar. Então, eu dava treinamento, dava, como fala, integração para novos colaboradores, fazia projetos. Depois eu fui para planejamento estratégico de RH, enfim, comecei a trabalhar com indicadores, enfim, comecei a trabalhar com algumas coisas. E estava fazendo MBA de projetos na GV, ao mesmo tempo que eu fazia formação em yoga, porque isso me permitia, já que eu não trabalhava viajando, só pegando fretado para ir para uma outra cidade e voltar todos os dias. Então dava. E então foi nesse período em que tudo isso estava acontecendo na minha vida, que minha carreira estava subindo, né? Então estava tendo uma ascensão, que eu resolvi pedir demissão, sair da empresa para focar em yoga. Até porque muita gente me pergunta sobre isso. Não, eu nunca tive ninguém que segurasse as minhas contas. Eu vim de uma família até mais humilde, né? Então eu tive uma infância que não era assim aquela infância mais abastada, tal. Eu nunca passei fome, mas também não tinha nada, assim. Minha mãe e meu pai, eles começaram a empreender depois que meu pai foi mandado embora. Meu pai tinha só até 5ª série. Minha mãe foi aprender a ler e escrever de verdade depois que eu já tinha, tipo, uns 9, 10 anos. Então, era uma família mais humilde. E meu pai faleceu muito cedo, quando eu era jovem, enfim.
Então, eu tive que assumir muitas coisas dentro da minha vida, né? Então, o trabalho era importante, porque se eu não tivesse dinheiro, eu não poderia fazer as minhas coisas, pagar as minhas contas e pagar também, ajudar a minha família também. Sempre tive cachorro, né, adotadas, eu tinha que ajudar minha mãe, pagar plano de assistência médica e outras coisas mais. Então, eu sempre tive que manter eu sempre pensei o seguinte, se eu sair de uma empresa, eu tenho que ganhar no mínimo o mesmo valor que eu ganhava na empresa, porque senão não valia a pena para mim, porque eu não tinha ninguém para pagar as minhas contas e eu não queria voltar, né, me senti que eu estava voltando na minha evolução, né, como profissional, financeira, e até outras coisas que eu já tinha conseguido conquistar de conforto, de cursos que eu queria fazer, enfim. Então, foi nesse momento que eu cheguei, depois que eu passei na prova como professora de yoga, que eu passei banca avaliadora e tal, em que eu cheguei para o meu diretor e falei para ele, olha, cheguei primeiro para o meu gerente, né, eu tinha um cargo de coordenação na época, cheguei para o meu gerente e falei sobre a minha ideia de sair, ele foi super bacana comigo, né? Nem todo mundo teve a oportunidade de ter alguém, né, próximo que você pode ter essa abertura, no meu caso eu tinha. E depois cheguei para o meu diretor e fiz a mesma coisa e ambos adoraram a ideia. E eu comecei a fazer um processo de transição. Então eu não fui direta, eu não cheguei lá a pedir demissão, não. Eu fiz um processo de transição. Falei, olha, até o mês eu penso em mudar e eu quero realmente viver de yoga, porque isso é o que me faz mais sentido. E eles falaram, ah, legal, vamos lá. No mesmo dia, o meu diretor divulgou para a área inteira de 200 pessoas que eu me formei como professora de yoga, que eu ia fazer migração de carreira para todo mundo. Então, nem tinha como voltar atrás. E nesse processo, estava tendo uma reestruturação na empresa. E aí ele falou, espera um pouco mais que eu consigo colocar você no processo de desligamento. Só que o meu diretor foi mandado embora antes. E aí, eu tinha duas escolhas. Ou eu ficava lá, esperando alguém me mandar embora, ou eu pedia demissão e ia. Eu optei pela segunda opção. Eu pedi demissão, mas nesse momento em que eu fiz esse processo, eu fui guardando dinheiro. Por quê? Como qualquer nova profissão, você tem altos e baixos. Como altos e baixos que você tem na vida, é importante você ter uma reserva. Se você tem alguém para te segurar financeiramente, ótimo, mas não era o meu caso. Então, eu fiz essa mudança gradual. Se você é uma pessoa que quer fazer a mudança de uma vez só, saiba que você pode ter um momento em que você vai ter menos grana, porque é uma nova profissão, então você está aprendendo, e você tem que ser gentil com as partes de você que estão aprendendo, isso eu fui aprendendo durante a vida, você tem que ser gentil com você está aprendendo, você não pega um bebezinho, quando ele está engatinhando, você não dá um tapa na bunda dele e fala assim, corre criança, que você está engateando aí no chão ainda, então você não precisa fazer isso com você, se você não faz com o neném, não faça com você, então você está aprendendo também uma nova profissão, então você pode ter altos e baixos, então no meu caso, eu preferi ter uma reserva financeira. Se no seu caso, você fala, não, mas eu gosto de fazer tudo de uma vez só. Então você pode fazer tudo de uma vez só, mas saiba que você pode ter algum mês que você não tenha grana para pagar seus boletos. Ou você vai ter que ter uma intensidade maior. Então, você vai ter que colocar toda a sua energia, todo o seu gasto uma vez só nesse projeto novo de ser professora de yoga para fazer dar certo. Então, eu fiz isso. Eu pedi demissão. Só que nesse processo que eu estava na transição, eu consegui negociar uma coisa. Que eu ficasse 2 dias na semana trabalhando à distância, home office. Não existia home office naquele tempo. Mas como eu já trabalhava sábado, final de semana, à noite, eu levava notebook para casa a todos os momentos, eles super toparam. E aí, nesse momento, eu assumi 3 personals. Um casal, e mais um outro personal. E esses personal já me deram experiência e eu pude ter uma grana e falar, olha, legal, personal dá grana, hein? E comecei a focar nisso. Então, depois que eu saí de empresa, foi mais fácil ali, eu consegui entender como é que funcionava. Tudo bem que depois que eu saí, eu comecei a assumir muitas aulas, eu assumi aulas e projetos de outras pessoas, e aquilo me tomou muito tempo e energia. Então, eu tive burnout como professora de yoga porque eu assumi mais coisas do que eu deveria, mas o que aconteceu foi que eu fiz uma limpa na minha agenda de projetos de outras pessoas, de aulas que não faziam sentido e foquei em personal, principalmente online. E aí fui desenvolvendo, fui aprendendo marketing, fui sabendo como prospectar alunos, como fazer gestão de alunos, fiz um monte de curso para que hoje eu pudesse chegar no ponto que eu estou. E aí vários professores começaram a me pedir, como é que você faz isso? Como é que você consegue aluno? Como é que você tem tanto personal? E aí eu comecei o projeto do programa VIP. Foi assim que tudo aconteceu. Então, é dessa maneira que eu cheguei até aqui. Paty, então,
eu tenho que fazer essa migração gradual ou tenho que fazer essa migração de uma vez? É uma escolha sua. E tem pessoas que, às vezes, o yoga é plano B de carreira e tá tudo bem. O importante é você estar bem com essa decisão. E pode ser que você comece a atuar com yoga e você, no começo, fala assim, nossa, mas eu acho que eu gostava mesmo de ser praticante. Ser professora não é para mim. E aí, tudo bem você voltar para sua profissão. Ah, mas o que eu amo fazer mesmo eu gosto de advogar, quero continuar sendo advogada. Volta a ser advogada e continua praticando yoga e continua tendo todos os benefícios que o yoga proporciona. E tá tudo certo. Se você tomou uma decisão porque você tem certeza que o direito é algo que você ama mais, como profissão, tudo certo. Agora, o que não pode, não pode. O que eu não oriento que você faça, né? Você pode fazer o que você quiser, mas o que eu não oriento que você faça você vai pensar, pô, mas yoga não dá dinheiro. Então você vai lá, aperta o botão da desistência e vai fazer outra coisa, porque yoga não dá certo. Porque yoga dá certo sim. Às vezes a escolha que você fez pode não ser a mais acertada para aquele momento, mas yoga dá certo sim. Tem gente que ganha dinheiro com yoga e foi isso que aconteceu comigo. Eu quase desisti do yoga quando eu tive burnout, eu comecei a procurar emprego, gente, de novo. E aí eu comecei a ver, falei, pô, mas o dinheiro que eles estão pagando para uma vaga no mundo corporativo numa grande empresa, no cargo que eu estava antes de ser professora, se eu pegar 5, 6 personas eu ganho a mesma coisa. E sem o desconto de 20% a 25%. E aí eu falei, peraí, se tem gente ganhando dinheiro com yoga, então significa que eu posso ganhar dinheiro com yoga. E foi isso que eu fiz. Eu limpei a minha agenda de coisas que não faziam sentido e comecei a focar em mim. Comecei a falar não para um monte de coisa, para falar sim para mim e para minha carreira. Então foi assim que eu fiz essa mudança. Fiz a mudança lá atrás do mundo corporativo e fiz a minha segunda mudança de tirar muita coisa que não fazia sentido para focar no momento que eu tô hoje. Então foi assim que foi feito. Então o que você deve pensar? Desistir é um botão que não deve estar no seu painel. Tem o seu painel da vida, com várias opções. Eu sugiro que você arranque o botão de desistir e jogue fora, dá para o cachorro comer. Faz alguma coisa com esse botão, mas ele não deve estar no seu painel. Você não deve ter a tentação de clicar no botão desistir. Às vezes, você pode estar muito cansada. E não tem nada de errado você, às vezes, cancelar um dia de aula, porque você não está bem e você precisa descansar, você precisa repousar, você pode estar doente. Enfim, tem esse dia para você. Mas volta depois. E volta com mais gás. Então, que esse dia te dê reflexão para você voltar com mais gás. O que não pode é você desistir porque você acha que não ganha dinheiro com a profissão. O importante é você repensar nas suas escolhas. Isso faz mais sentido. Isso faz sentido para vocês? Essas decisões, elas são importantes, tá? Então, e você pode ser que você passe por isso como professora de yoga. Em vários momentos você pensa em desistir. O que vai te ajudar a não desistir da carreira? É você colocar sempre em mente qual que é o seu maior objetivo, que não é só financeiro. O Yoga 5K é legal, mas não a gente tem que ter uma meta. Então, a meta tá lá, para você ter liberdade financeira e para você ter uma realização pessoal. Mas qual que é o seu maior objetivo com o yoga? Qual que é sempre o meu maior objetivo? Eu fiz, durante toda a minha vida, até por como recursos humanos, eu fiz muitos processos de desenvolvimento pessoal, de autoanálise, até terapia, enfim, para me entender um pouco mais. E tem 2 valores muito importantes para mim. Um é aprendizado contínuo, né? E o outro valor, ele é essa questão da liberdade. Tem um terceiro que estava ali o tempo todo, que é você ensinar, que é você aprender e ensinar. Então, no meu caso, se eu não estiver ensinando alguma coisa, eu começo a surtar. Olha a dica. Pense nisso. Anotem isso que vocês escreveram aqui nos comentários. Esses são os seus... Isso é o motivo... Esse é o que te leva a acordar todos os dias e ensinar yoga. Não é o dinheiro. O dinheiro, ele faz parte? Faz parte. Mas isso que vocês acabaram de escrever nos comentários, sempre coloque em mente. Sempre que você pensar em desanimar, você vai pensar... por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não estou falando que é para você fazer isso, viu? Escreve num post-it, cola isso no seu computador, no seu notebook, ou na sua mesa, no seu espelho. Toda vez que você olhar, se pensar em desistir, você fala, cara, se eu desistir do meu sonho, eu vou desistir de trabalhar com o que eu amo e de me conectar com mais pessoas. Gente, anota isso. Eu sugiro que hoje, nesse dia do trabalho, vocês anotem isso. Coloca isso num post-it. A parte não tem post-it. Pega um papel, cola com durex, mas cola em algum lugar para que isso seja muito forte para você. E isso você nunca desanime, sabe? Nunca desanime. Por quê? Muitas vezes você fez as escolhas que não eram mais acertadas, mas o yoga, ele dá liberdade financeira, ele traz realização pessoal, ele traz realização profissional, pegando o que todo mundo falou. Ele traz prazer, ele traz propósito. O que precisa é você alinhar tudo isso a ganhar dinheiro com a profissão, porque sim,
Se você não ganhar dinheiro, você vai parar de ter combustível e vai ter que fazer outra coisa, né? E aí isso não é legal. Mas aproveita para refletir. O que eu posso fazer diferente na minha profissão? Ou se você ainda não é formada como professora de yoga, o que eu posso fazer diferente como praticante? Ou se você é professora de yoga, não pratica todos os dias também, como praticante, para ficar mais próxima de ter minha liberdade financeira. Como as pessoas gostam de metas e desafios, ficar mais próximo do Yoga 5K, que é ganhar mais de 5 mil reais por mês com escola de yoga, mas tendo qualidade de vida, não é qualquer custo. Não é acordando às 4 da manhã, dormindo meia-noite, não é você dando 10 aulas por dia, não é você se sujeitando a ganhar 20 reais por aula. Por quê? Como é que eu sei de tudo isso? Porque eu já fiz tudo isso, gente. Eu já acordei 4 da manhã e dormi meia-noite durante muito tempo. Sábado, domingo, feriado, dia santo, todos os dias eu dormia menos de 4 a 5 horas por noite, todos os dias, durante quase 10 anos. Primeiro que eu fazia faculdade e trabalhava, depois eu fazia pós e trabalhava, depois eu comecei a trabalhar viajando, comecei a fazer yoga e comecei a fazer MBA, fazer formação em yoga, então sempre tinha uma desculpa. E quando eu comecei a ministrar aulas de yoga, se o aluno quisesse aula às 5:30 da manhã e o outro queria aula às 10 da noite, no dia anterior, eu pegava. Só que isso não é legal para você, porque a sua aula não vai sair tão boa, você tem que cuidar de você. O yoga, ele preconiza qualidade de vida. Se você não tem qualidade de vida, como é que você vai oferecer para outras pessoas? E isso influencia nas suas aulas, tá? Eu perdi aluno porque eu dormia pouco. Perdi aluno porque eu fiquei afônica com frequência. Então, essas coisas contam. Perdi aluno porque minha aula não saiu tão poderosa como poderia, porque eu estava cansada, esgotada, né? O aluno via que eu estava engordando, que eu estava não sei o quê, que eu não me alimentava, que eu dormia pouco. Então, isso influencia, cara. Influencia, ainda não é a qualquer custo. Se você é professora de yoga e não vivencia o estilo de yoga que o estilo de vida que o yoga preconiza, para tudo, desce no próximo ponto e refaz a sua rota, tá? A gente tem às vezes escuta muito, eu escuto desde criança, tá? O que vem fácil, o que vem fácil não fica. Tudo tem que ser muito sacrificante, tudo tem que ser com muito suor e lágrimas, mas nem tudo precisa ser assim. Precisa, assim, como você comentou, ter estratégias inteligentes, mas não precisa ser sacrificante. Eu tive muito sacrifício? Tive. Precisava passar por tanto sacrifício? Não sei, se eu tivesse voltado ano passado com a consciência de hoje, pode ser que eu teria feito diferente? Pode ser. Porque eu tive ali crises de burnout, eu tive crises de dores e assumidores que até hoje eu lido com dores no corpo, porque eu ministrava muita aula, porque tudo em excesso faz mal. Inclusive aula de yoga, viu? Eu cheguei a ministrar 10 aulas de yoga num dia. Você sabe o que é? Ficar 10 horas em cima de um tapete? Tinha os intervalos, lógico, mas, cara, é insano. É insano por quê? Vai fazer mal, porque você não compensa, você fica muitas horas sentado, muitas horas, né, corrigindo o aluno, então muitas horas falando. Então, por isso que eu fiquei afônica. Então, às vezes, é importante fazer uma reprogramação de pensar como eu posso me aprimorar e trazer uma mentalidade de prosperidade, né? Como é que eu posso trazer uma mentalidade de prosperidade para minha vida? E que, às vezes, nem tudo precisa ser tão sacrificante. Quando eu digo isso, a minha boca está mais próxima dos meus 2 ouvidos, tá? Então, serve para mim, tá, gente? Então, não precisa, às vezes, ser muito extenuante. Então, você não precisa dormir 4 horas por noite. Porque, eu até coloquei um vídeo, foi ontem, no meu canal. Se vocês olharem ontem no Instagram, YouTube, Facebook, vai ver lá, um vídeo falando sobre que não necessariamente você precisa ter muitos alunos para você ter liberdade financeira. E não necessariamente você precisa pegar todas as aulas que aparecem pela frente para você ter experiência. Você pode focar numa coisa. Eu gosto de focar muito em personal. Por quê? Personal te dá liberdade financeira. E personal é uma aula mais simples de ser ministrada. Aula em grupo é uma galera. Eu não vou abrir tanto, mas eu acabei de fechar um contrato com uma empresa para fazer um evento, né? 3 vivências, olha só. E eles vão fazer uma confraternização no hotel, tal, eu vou estar lá. E essa vivência tem 200 participantes no hotel, mas é aberto, as pessoas vão, então pode ir 50 pessoas, podem ir 200. E uma das coisas que eles me disseram foi, olha, tem um cadeirante, né? Pode ser que ele vá, mas pode ser que ele não vá. Tudo bem, hoje eu tenho a facilidade, pela minha experiência, eu ministro aula há mais de 10 anos, em poder ministrar uma aula para pessoa que é cadeirante. Por quê? Eu nunca dei aula para um cadeirante, mas eu já dei aula para pessoas que estavam em estado de cadeirante, sabe? Um aluno com mais de 70 anos que não conseguia fazer aula em pé porque ele estava com uma inflamação muito grave nas articulações. Então, eu dei toda a aula de Adhyashtanga Sadhana, uma aula, né, ortodoxa de yoga mesmo, na cadeira.
Por quê? Porque ele tinha um processo inflamatório, mas eu pedi atestado médico, né, para saber o que podia dar, o que não podia. Pedi orientação, inclusive, de um médico para montar a aula dele e dei toda essa aula. Então, eu tenho expertise para fazer isso. Mas por quê? Eu foquei em personal. É lógico que ele era meu personal, sabe? Então, a aula personal, ela vai te desafiar. Ela vai te desafiar em muita coisa. E cada aluno personal que você pega, você consegue, sim, ter um desafio maior. Você vai montar uma aula para aquela pessoa. Então, e a aula personal é mais simples, porque é só você e o aluno. Então, o aluno evolui mais e você evolui mais como professor. Então, se às vezes você tendo 6 alunos, você ganha já 5 mil por mês. 7, 8, vai, porque você cobra menos e o aluno faz uma vez por semana. Então, você não precisa ter 20 alunos. Então, perceba como a Claudinha falou. Você tem uma estratégia inteligente ali para você realizar o seu sonho, faz mais sentido do que você sair pegando todas as aulas pela frente. Então pensa nisso. E uma coisa que é muito importante é, veja se você não isso, gente, isso aconteceu inclusive recentemente, mais de uma mentorada minha, e foi o que eu orientei ela a fazer, porque eu passei por isso, tá? Orientei elas, né? Que foram 2 meninas que passaram por isso. Quando você começa a fazer o processo, né? Elas são mentoradas no meu programa VIP, então elas começaram a se divulgar. Naturalmente as pessoas chegam até elas para, né, pedir aula. Você vai entrar em ascensão, as pessoas vão ver mais você. E elas começaram a fazer toda a parte da biobombástica que eu ensino no curso, começaram a fazer também a parte de postagens mais inteligentes, com CTA, com toda uma estrutura, elas já têm público-alvo e avatar definidos, elas já têm transformações definidas, então elas têm uma comunicação mais assertiva. E essa comunicação assertiva vai fazer com que pessoas busquem elas, tá? E aí, academias e começaram a buscar, no caso delas, cada uma foi uma academia que veio atrás. Só que era um negócio muito louco, em que elas iam ganhar, tipo, R$ 15 por aula. Eu falei, cara, não vale a pena. Não vale a pena. Não é qualquer custo. Tudo bem, se você vai fazer aula numa academia e você tem um objetivo maior, vou dar um exemplo. Quando que vale a pena você ganhar pouco por aula numa academia? Eu nem gosto muito de pegar academia, nada contra, mas eu peguei uma só, que é essa academia de artes marciais que a Claudinha ficou, porque tinha um valor até maior e eu podia fazer aula de artes marciais, e era no meu trajeto, eu tava num lugar ali, eu trabalhava na editora, né, de uma rede de yoga, então eu saía de lá, nem nos 10 minutos estava na academia, fazia minha aula de Muay Thai, tomava um banho, né, porque saía pingando, comia um lanchinho enquanto eu estudava e dava minha aula de yoga e ia para casa, era de caminho, então era fácil. Mas eu tinha um objetivo ali, era fácil, ia ganhar uma grana a mais e fazer Muay Thai sem pagar nada. Mas o que acontece? Se você tiver um objetivo, Paty, eu ganho R$ 30 por hora naquela academia. Mas eles têm uma piscina incrível, eles têm sauna, eu gosto de usar. Beleza. Você tem um objetivo, você deixa de pagar, às vezes, R$ 600 daquela academia. Ou de um clube. Aí tudo bem, vale a pena. Agora, outro objetivo, outra coisa legal. Paty, eu quero estar lá, porque lá eu sei que é um público que eu quero acessar. E eu não tenho outra maneira. Então, eu vou ganhar R$ 30 por aula numa academia, mas eu vou ter acesso a um público que pode transformar meu personal. Legal, é um objetivo. Agora, se for só para ganhar experiência, para ganhar dinheiro, cara, tenta ir para personal, tá? Vai ganhar mais dinheiro do que se você ficar ganhando um pouquinho em academia, tá bom? No caso delas, eu ia ganhar muito pouco, porque uma estava envolvida, era assim. Tinha um caso que era, ela faz balé, e a professora de balé subloca uma sala dentro de uma academia. E aí, ela começou a dar aula lá, e aí a professora falou, você dá aula aqui, eu te dou, e você me dá um percentual das suas aulas de yoga, porque tinha horário que não tinha aula de balé. E aí que começou a ver um rolo, que era assim, ela teria que pagar 25% do que ela ganhava com cada aluno, não era nem por aula, cada aluno para a professora, e o dono da academia queria mais 25%. Aí, tipo, não fecha a conta. Aí, realmente, eu falei para ela, cara, não vale a pena. E ela acabou desistindo. E teve uma outra também que ofereceram para ela, acho que em torno de R$ 20, não pagava nem a gasolina para ela ir. Eu falei, cara, não vale a pena. Então, por exemplo, o dono da academia, era interessante ele ter aula de yoga, era. Então, o sonho é dele, não é seu. Para a professora ali de balé, era interessante ter aula de yoga para depois chamar atenção por balé, mas o sonho era daquela professora de balé, não era seu. Trabalhe nos seus sonhos, não trabalhe nos sonhos de outras pessoas. Eu trabalhei durante muito tempo no sonho de outras pessoas. Aprendi muita coisa, aprendi, mas tem coisas que não precisava. Então, eu só adiei alguns momentos dos meus sonhos. Então, trabalhe no seu sonho. Para de trabalhar no sonho de outras pessoas. E olha só, aula, todo mundo me pergunta, Paty, mas quanto eu devo cobrar por aula? Vai depender. Se você vender aula de yoga, você vai cobrar pouco. Se você trabalhar na sua transformação com um público nichado, você vai ser uma pessoa mais escassa no mercado, vai poder cobrar mais. Se você cobrar personal, mais ainda. Então, vai depender da sua estratégia. Como a Claudinha falou, são estratégias inteligentes.
Não adianta você ter uma estratégia que é furada. Eu quero ganhar 5 mil reais por mês com aulas de yoga, mas eu vou dar aula só em academia cobrando 20 reais por aula. Eu já fiz a conta nesse canal, gente, é impossível. Você ia ter que dar. Vamos fazer aqui. Eu fiz uma conta ainda só trabalhando de dia de semana, porque eu sou legal para vocês folgarem de final de semana. Olha só, ó, 20 reais por aula. Se você ministrar 5 aulas por dia, que é viável, 5, dá 100 reais por dia. Vezes 5, dá 500 reais. Vezes 4 semanas, dá 2 mil. Então, se você cobrar 20 reais por aula e dar 5 aulas por dia de segunda a sexta, você vai ganhar 2 mil por mês. Para você ganhar 5 mil, dividido aqui por 20 reais, você teria que ministrar 250 aulas no mês. Tipo, oi, não dá, tá? 250 aulas. Vou dividir por 22 dias. Quase 12 aulas por dia. Não dá, não dá. Tudo bem, você pode até fazer um evento. Naquele evento você ministra mais aulas. Mas não dá para você dar todas essas aulas por dia. Então não dá para você cobrar 20 reais por aula. No mínimo, cobrando muito pouco. Caso você tenha receio de aumentar, 100 reais por aula personal. No mínimo, tá? Chutando baixo. O valor mais baixo que eu já cobrei de uma aula de yoga personal foi de uma pessoa que eu até já comentei aqui, que é minha prima irmã, me carregou no colo, que eu faria de graça. Então eu saía da escola onde eu estava, ia ministrar aula para ela na casa da minha mãe. Então eu ministrava aula para ela porque ela estava com uma condromalácia já nível 3, estava sentindo muitas dores, tomando muito remédio, e ela veio me procurar. E aí eu comecei a dar aula para ela lá. A gente terminava a aula, ia todo mundo tomar café da tarde juntas. Uma coisa que eu faria de graça, e um momento que proporcionava um momento gostoso ali nas minhas tardes. Eu cobrava 70 reais por aula. Eu daria de graça para ela, mas se eu desse de graça, ela não ia valorizar. Viu, gente? Aula de graça as pessoas não valorizam. Então, cuidado para ficar distribuindo aula experimental como se fosse balinha aí na rua, tá? A aula experimental não é panfleto. Ela deve ser uma carta na manga que você usa. É sua hora, é seu trabalho. A Ananda falou, eu moro no interior do Rio de Janeiro. Os valores daqui são mais baixos. Ananda, vai pro online, minha filha. O online não tem limite geográfico. Eu ministro aula para a minha aluna mais distante mora na Inglaterra. A única diferença é o fuso horário. É o fuso horário. A gente negocia o fuso, porque geralmente tem horário de verão aqui ou lá, né? Aqui não tem mais horário de verão, mas lá ainda tem. Eu tô dando aula para ela 1 da tarde, a 1 da tarde lá são 5 horas. Vai para online. Online você não vai ter restrição geográfica. Nenhuma. Você pode ministrar aula, inclusive, para brasileiro que mora, sei lá, não tem no Japão. Você tem que tomar cuidado com o fuso horário. Que aí o fuso horário vai te atrapalhar. Você consegue dar aula de onde você estiver. É só divulgar, é só focar. Se o seu foco for aula online, isso acontece com muita gente, tá? Galera, pega muito esse exemplo da Nanda. Tem muita gente que mora em cidadezinha pequena ou bairro que é mais pobre, mais humilde, e tá tudo certo. Você não precisa morar num bairro nobre se você não tem condições ainda. Mas você pode sim ter acesso a isso. Ou então, tá, Paty, mas eu gosto muito de aula presencial. Gosto muito de aula presencial e não é meu objetivo de vida dar aula online, porque eu não gosto e tal. Tudo bem, eu gosto de defender a aula online, tá? Você pode viajar e pode mudar de cidade e você continua com seus alunos. Mas pode ser que você queira, muito, muito. Tá, Paty, eu quero dar aula online, eu gosto de tocar nos alunos. Eu vou falar que eu adoro corrigir os alunos. Eu lembro que eu comentei, eu vim de uma região humilde, né? Então, gente, eu fui a primeira a concluir faculdade na minha família, a primeira a fazer pós, a única que tem MBA, a primeira a fazer viagem internacional, tudo isso. A única que é professora de yoga, então. Mas, o que aconteceu? Eu vivia num bairro do extremo da zona sul de São Paulo. Um bairro que era humilde, que as pessoas não iam pagar pelo valor que eu merecia. O que eu fiz? Eu fui para um bairro, Moema, aqui em São Paulo. Moema é um bairro nobre de São Paulo. É onde tinha escola. E eu foquei todas as minhas aulas personal em Moema, gente. Então, se você tem um bairro que você quer muito dar aula presencial, vai para um bairro da sua cidade que tenha essa galera que tem potencial de um poder aquisitivo maior. Então, você pode fazer isso também. Você não precisa se limitar, vou ter que me deslocar muito. Tá, você vai se deslocar uma vez só e vai ficar lá no bairro. Vai dar. Você vai ter que organizar a agenda. Lembra que a Claudinha falou? Estratégias inteligentes. Organiza a sua agenda. E nessa de organizar a sua agenda, faz um trajeto para que você ministre essas aulas. Eu ministrava a aula. Eu saía de casa 5 da manhã. Eu ia para a escola, dava uma primeira aula personal, que inclusive foi minha colega de trabalho em RH, na última empresa que eu trabalhei, às 6 da manhã. Saía de lá, ministrava a segunda aula personal às 7h30 da manhã, umas 4 quadras para baixo. Segunda aula do dia. Terceira aula do dia, eu ministrava às
era 8h30, 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, eu subia umas 3 quadras, ministrava aula para terceira pessoa, que era uma pessoa, inclusive, essa pessoa que eu comentei, que chegou a ficar na cadeira com inflamação e tal, ia na casa dele. Terceira aula, depois às 11, acho que era às 11 horas, se eu não me engano, eu ministrava aula para outra personal. Na frente, no prédio da frente, só atravessava a rua. Ah, Paty, você teve sorte. Sorte não, eu organizei minha agenda, tá? Porque eu negociei, ó, fulano, você pode fazer aqui, não sei o quê. Eu organizei a agenda, gente. Eu falei com os alunos e encaixei. Pode ser que você tenha que ir para esse bairro 3 vezes por semana só de manhã. Perfeito. Você nem gasta dinheiro com comer nem nada. Você vai lá, dá suas 3, 4 aulas e volta, tá? Mas você pode fazer assim. Você pode ter aula online e pode ter aula presencial. E pode ter aula híbrida. O que é aula híbrida? Você pode ter uma aula presencial para quem quer e nessa mesma aula você pode dar aula online para a galera também. Ah, a pessoa não pôde ir. Pode entrar online. Tem a opção de aula híbrida, tá cá? Pode explorar isso também. Falamos bastante sobre a profissão de ser professora de yoga, inclusive de travas, né, que a gente tem durante o processo de ser professora de yoga. Beijo, até amanhã às 9h47.